Em cada porta começa uma nova história. Algumas começam com pressa e emoção. E logo viram cuidado e colo. São momentos que imaginamos desde o primeiro traço. A Paulo Mauro projeta mais que espaços, porque o lar também é refúgio, é afeto. É onde se aprende, erra e cresce com segurança. É onde o amor também encontra espaço para continuar. Há 70 anos, construímos o que mais importa, a vida que se vive em cada lar. E novas histórias surgem nesses mesmos espaços. Algumas portas não levam só a lugares, levam a tudo o que a gente sonhou viver. Paulo Mauro, 70 anos. Olá, estamos começando mais uma edição especial do nosso podcast de Brasil que dá certo, podcast BQDC. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, o nosso programa, nosso bate-papo, sempre envolvendo pessoas do mundo empresarial, especialmente aqueles que começaram de nada ou de menos alguma coisa e viraram gigantes, líderes em seus segmentos. No programa de hoje a gente vai falar de saúde, de bem-estar, com um amigo e uma referência na área, aliás, um multiempreendedor, Paulo Moraes. Paulo, mais uma vez, prazer falar com você. Que bom, Sandro. Que bom estar aqui de novo, né? Tantas conversas, né? Pois é, tanto tempo de juntos, já estive aqui uma vez, mas é sempre bom retornar, especialmente quando a gente está numa nova fase, uma nova etapa da nossa jornada. Eu gostei das letrinhas, BQDC, eu tenho a PGMP. Olha que coisa, sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas, vamos aproveitar essas letras aí. E te agradecer como sempre, né, Paulo? Porque você está aí há alguns anos já com a gente, quase que um co-fundador aí do Brasil que dá certo, um conselheiro. Fico muito feliz em você estar junto com o projeto e que, independentemente das questões empresariais, a gente tem esse cunho, esse viés social em ajudar mesmo, né? Propósito de vida, não é? Esse é o propósito. A gente tem, você fala um negócio que a gente tem algumas conexões de vida, inclusive de ordem familiar, né? No histórico familiar. Exatamente. Eu com o João Paulo, você com o João Pedro. Com o João Pedro. Que fazem a gente olhar a vida de forma diferente, né? São professores. Ensinam a gente todos os dias. Exatamente. Mas, independente deles, que vieram para nos ensinar com certeza, olhando sempre oportunidades. Não por outro motivo, na Espaço Laser a gente tem aquele grande projeto chamado Atletas Espaço Laser, focado em apoiar os jovens que pensam a forma de atividade esportiva, né? Mas pensando no competitivo, onde a gente apoia essas iniciativas. Você sabe que a gente tem sempre um apelo, alguma desculpa de trazer provocativamente algum grande nome aqui. No nosso caso não é diferente. Evidentemente que todos já conhecem a sua trajetória empresarial, essa gigante que se transformou a Espaço Laser, e nós vamos abordar também a PGMP, mas conta um pouquinho como anda a nossa querida Espaço Laser. Bom, melhor possível. Acho que, assim, apesar de todos os desafios de um Brasil tão desafiador, né? E eu não quero ficar falando de juros aqui, porque eu já tive com um amigo meu que é banqueiro, e falou: Paulo, desde quando os juros estão nesse patamar? Aí eu pensei, 2022, 2023, que é coisa... Então, escuta, quem não entendeu que é essa regra do jogo, está jogando o jogo errado. É verdade. Então, isso é mais ou menos como quando você tem um jogo que muda a regra, ou você se adapta rápido à regra e ficar reclamando, não resolve mais. Ok, incomoda, poderia estar melhor, a gente podia, inclusive, estar em outra condição se os juros estivessem em outro patamar. Lógico que sim, mas se a gente não entendeu que essa vai ser a nossa regra, infelizmente, olhando em perspectiva, talvez demore ainda uma cauda bem longa para que esses juros vá a um patamar onde seria minimamente razoável, é melhor mudar de país. Então, o game é esse, os juros, a gente tem que sobreviver. Então, apesar desse desafio, a Espaço Laser vem, sim, trabalhando muito bem, entregando resultados trimestre a trimestre, de forma consistente, com relação às operações, resultados operacionais positivos. A Magali, que é a nossa nova CEO lá, realizando excelente trabalho, com o nosso apoio, onde eu estou hoje no conselho, coordenando o comitê de pessoas, liderando a outra frente, que é o nosso comitê, na verdade, um conselho de marketing, onde a gente lidera a verba de investimento de marketing, que é uma verba importante da companhia, contribuindo ainda, mas hoje, né, na jornada executiva, já em outra frente, onde é a PGMP, onde eu lidero essa frente da holding de investimento que criamos para apoiar de forma consistente iniciativas em termos de crescimento e verticais, lógico, sempre pensando em uma modelagem que eu gosto muito, que é franquias,
e onde a gente sabe capturar valor, encurtando tempo e evitando erros habituais ao empreendedor. Falando em tempo, falando em empreendedorismo, a gente sabe que um dia para um empreendedor corresponde a um ano. A questão de velocidade é fundamental. Aproveitar, inclusive, oportunidades. Hoje, qual o faturamento, o número de lojas da Espaço Laser? Vamos lá. Escuta, companhia de capital aberto, eu só posso reportar fatos já publicados em cada um dos trimestres. Então, vamos falar do ano 2024. E o 2025 vem mais ou menos acompanhando dentro do que a gente esperava. O ano 2024, 1,7 bilhões de faturamentos, uma companhia hoje com cerca de 8 mil colaboradores, dos quais 4.500 diretos, que são das nossas lojas próprias, uma companhia com 96% da sua força de trabalho na mão de mulheres, agora liderado por uma mulher, que é a Magali Leite. Legal. E que vem entregando um resultado incrível. Então, sim, número de lojas, 810 lojas no dia de hoje, dos quais 560 são lojas próprias, as demais são franquias, mais uma quantidade de lojas fora do país, Chile, Argentina, Paraguai e Colômbia. Entendi. Você é um empreendedor, me permita, um empreendedor inquieto. Poderia eventualmente tirar o pé do acelerador, mas ao contrário, você pisa mais fundo ainda e agora com a PGMP. Conta pra gente o que é, do que se trata e qual é o momento. Legal. Bom, você está falando de inquietude, na verdade, é o que nos motiva a viver e tocar o dia a dia. Verdade. Porque em casa, para mim, talvez seja o pior lugar. Aí, aliás, eu duvido que a Márcia me aguentaria em casa, perturbando sem ter o que fazer. Não, agora, brincadeiras à parte, é assim, a gente veio à vida para entregar alguma coisa para a sociedade de alguma forma, Sandra. Acho que a gente tem que deixar legado mais de qualquer outra coisa. Inclusive, para mostrar para os nossos filhos, eles não serão herdeiros, mas sucessores de algo que a gente pode eventualmente legar. Esse é meu propósito. Então, pensar que a gente está sempre se questionando como é que eu faço mais e melhor o que eu posso fazer. E foi nessa reflexão lá em 21, quando a gente começa a minha decisão de deixar o dia a dia da companhia, que só se complementa efetivamente no final de 2022. Eu achei que ia ser rápido, tá? Quando eu comuniquei ao conselho a minha decisão, eu falei, bom, 3 meses o Paulo Moraes está resolvido e pronto para o prazo seguinte. Mas não, né? Natural, esse é um processo, é assim mesmo. Tinha que fazer de forma responsável essa passagem de bastão e como fiz. E permaneço hoje na companhia, como disse, no conselho, ativo, participando e apoiando. Afinal de contas, a gente tem uma posição relevante ainda na companhia. Mas no dia seguinte da minha decisão, passei a refletir de aonde atuaria e como faria isso e aonde efetivamente entregaria valor de forma importante. Bom, uma pessoa que a vida inteira, durante 30 anos, viveu o varejo, sempre esteve envolvido nessa atividade, e que aprendeu e sabe fazer um pouco sobre franquias, expansão acelerada, processo de crescimento, criação, geração de valor realmente. E foi dessa reflexão que eu entendi que deveria olhar algumas iniciativas onde eu pudesse participar, além do capital que eu investisse, como de fato fiz, o capital junto com a minha capacidade de apoiar o empreendedor fundador na sua execução. Então, a gente olha hoje teses de varejo no setor de bem-estar e saúde, de alto impacto, onde eu vejo oportunidade de crescimento acelerado em termos de rede, pensando agora de forma mais consistente. Eu gosto de pensar projetos, Sandro, que na sua jornada tem um panorama mínimo de 1.000 lojas. Entendo. Se você... Não importa o tamanho que tenha hoje, 10, 15, 20 lojas, está tudo certo. Mas se a gente entender que o mercado é um mercado grande, e aí, quando eu falo mercado, tem que ser um mercado relevante onde esse empreendedor esteja inserido, com alguns diferenciais. E uma coisa importantíssima, a figura do empreendedor comprometido com o propósito do seu negócio e olhando em perspectiva futuro, que ele quer estar à frente do negócio de forma consistente, aí sim me brilha o olho a olhar como oportunidade de estar junto. E foi alguns movimentos que eu fui fazendo desde 22, né, final de 22, onde a gente tem algumas posições hoje colocadas em algumas companhias. Você, aliás, quando você fala em 1.000 lojas, por exemplo, você, de certa maneira, coloca a visão de médio e longo prazo ao seu sócio, parceiro, investidor e desafio. empreendedor. E desafio. E coloca ali também um desafio robusto, né? Sem dúvida. Mas não dá para deixar de pensar a médio e longo prazo num projeto, independentemente de qual seja o segmento, de 1.000 lojas, né, Paulo? Tem que ser. Acho que no Brasil, nas dimensões que estão, então, e naturalmente, para ter 1.000 lojas, olhando que faixa e que população a ser atendida normalmente, e a única forma de você ter volume é pensando
na classe B, C e D, que é a grande massa, inclusive da onde eu vim, né? Então, de alguma forma, a gente atende a população de onde eu vim e de forma positiva, impactando, entregando propósito e fazendo transformação para essas pessoas que são impactadas pelos nossos negócios. Eu vejo que você, além da questão pontual e temática que você cuida, você é um estudioso em outras áreas e eu tenho acompanhado, inclusive, algumas palestras que você faz, em que você faz uma ênfase muito grande ao empreendedorismo e faz paralelos também em relação à distinção entre o empreendedor barra empresário versus política. Você faz isso de uma maneira muito própria e que eu particularmente concordo. Qual a sua visão sobre isso? Na verdade, infelizmente, a gente tem visto claramente que negócios e política não devem andar mais juntos. Infelizmente, talvez em algum outro momento o Brasil, não só o Brasil, a gente vê essa polarização no resto do mundo também. Mas a verdade é que nesse momento eu tenho recomendado, inclusive, para os meus parceiros e sócios, que a gente ande bem distante da política, porque vamos combinar que nem a direita nem a esquerda estão andando bem, né? Todos decepcionam redondamente. Exatamente. Então, a gente, pensando diferente dos políticos, a gente está fazendo nossa parte. Então, o que eles não fazem, a gente tem procurado fazer: gerar riqueza, gerar impostos, gerar emprego, gerar impacto positivo e esquecendo um pouco o posicionamento político, apesar de, na individualidade, a gente ter nosso posicionamento. Mas essa é a escolha que eu acho que nesse momento deve ser acertada. Afinal de contas, quando a gente monta uma empresa, a gente não escolhe politicamente quem a gente irá atender, a gente quer atender a todos. E esse tem sido o nosso caminhar e eu acho que tem funcionado bem. Sabe que nós ajudamos aí mais de 2.000 integrantes do Brasil que dá certo, empresários multissetoriais, e a gente quase que às vezes parecemos um Dom Quixote, porque nós temos uma missão incrível de propagar o empreendedorismo, o foco que tem que se ter no capital, na questão liberal, na questão de produtividade e no empresariado como um todo. E a nossa população, querida população brasileira, especialmente por conta da comunicação, da mídia, ela é bombardeada sistematicamente todos os dias por notícias ruins. A pauta praticamente é política nos veículos de comunicação e a gente fica aí com grupos empresariais, dando referências, fazendo aquilo que a gente demonstra do que faz na vida com o foco em cada um do seu segmento, mas é uma briga e luta de titãs, né? É isso. E eu acho que uma questão importante, Sandro, em alguns dos países onde você considera a meritocracia como algo importante, o empreendedor é valorizado e respeitado. Aqui, por questões históricas e talvez até por questões religiosas, quem faz sucesso sempre é olhado com desconfiança ou achando que ele esteja fazendo algo errado, quando a grande maioria dos empreendedores lutam bravamente para conduzir seus negócios e deveriam ser muito mais respeitados. Então aqui é o desafio, por isso que a gente fala tanto do empreendedorismo, porque como eu disse para você, o empreendedorismo que de fato move esse país, gera riqueza, gera emprego e inclusive paga impostos para as coisas que deveriam estar sendo realizadas. E nessa visão, nesse olhar é que a gente tem que começar a valorizar cada vez mais os nossos bravos empreendedores que, apesar de todos os desafios e dificuldades, têm conseguido fazer e realizar coisas incríveis. Os heróicos. São os heróis brasileiros. Na verdade, é esses que a gente deveria respeitar mais. Então, o desafio e que eu tenho colocado e procurado falar é que a gente olhe com muito mais respeito e carinho para a figura dessas pessoas, porque afinal de contas eles são os geradores dos empregos que são necessários para a movimentação da economia brasileira. É a força motriz, é a nossa locomotiva. Seja ele no agro, na indústria, no serviço, no comércio, não importa do setor, o empreendedor de cada um desses setores são os verdadeiros heróis desse país. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu acredito sempre, cada vez mais, esse país ele dificilmente quebra, porque tem muita gordura, é muito rico, os desastres que acontecem, especialmente na política, com relação a ele, e ele sempre robusto por conta do que acaba segurando a onda, sabe lá até quanto isso, e isso alinhado, ajustado ao brasileiro, né? Você vê que o brasileiro em si é um povo afável, criativo, com forças de tração. Acho que esse binômio ele faz com que a gente segure um pouco essa onda, né? E com vontade de criar e empreender. Acho que no Brasil
E é empreendedorismo por necessidade, às vezes, né? Não é aquele que é planejado, verdade, é aquele que não tem alternativa. A gente dá um nome bonito de empreendedorismo. Empreendedor é aquele que, às vezes, que acontece por necessidade, como foi o caso da minha família. Se você olhar historicamente, você falou no início da sua fala de que saíram do zero ao menos zero, que é exatamente o meu caso, a gente sabe que na jornada a gente, às vezes, tem que partir para jornada empreendedora, às vezes pela necessidade de manutenção do mínimo para sobrevivência. Então, a gente tem que respeitar cada um desses pequenos e grandes empreendedores que fazem a diferença todos os dias na vida de muitas pessoas. Seja gerando emprego, cada uma das pessoas que contrata, qualquer que seja, uma ou duas pessoas, ou milhares, como é o caso da Espaço Laser, impactando também em termos do que gera de riqueza, na contratação de serviços e produtos de fornecedores. Olha que coisa incrível que é a capacidade de empreender. E isso, olhando sob esse olhar e sabendo da importância do empreendedorismo para nossas vidas, a gente pensou e criou a PGMP e a gente tem feito uma jornada muito bacana, viu, Sandro? A gente tem visto transformações verdadeiras, incríveis em cada uma dessas empresas que a gente tem participado. Novo Fio, que inclusive fez agora recentemente meu transplante capilar, afinal de contas é o seguinte, tiro o pelo de um lado e põe do outro, né? E eu não poderia deixar de fazer na empresa que eu sou sócio. Claro. Afinal de contas, se eu não acredito na Melhor empresa que eu participo, propaganda não há. tem que ser. Então eu recomendo fortemente, se eventualmente a calvície está te perturbando, vai sem medo, porque funciona de forma maravilhosa e assim, em etapas. Às vezes é o tratamento que deve ser feito, às vezes é recomendação, o transplante, mas sem qualquer medo. Outra frente onde eu também estou muito animado, uma rede chamada Laces and Hair by Bioma, onde quando eu entrei no projeto Bioma, que é a transformação de salões de beleza, no nosso projeto de gestão de negócio, mais produtos, que tem uma gama de produtos naturais sem química de forma extraordinária, tirando a dependência do profissional, porque nesse setor de salões de beleza existe uma dependência muito forte da figura do estrela, né? É verdade. É muito forte isso. E o nosso projeto justamente tira essa dependência e transforma a marca mais relevante, porque os processos são mais importantes e o produto que a gente embarca ali é muito mais importante. Então, uma rede que quando eu cheguei tinha apenas 7 lojas, que hoje chega a quase 80 em apenas 2 anos. E que eu tenho absoluta certeza, Sandro, marca o que eu estou te falando. Essa é uma rede que rapidamente chegará próximo às 1.000 lojas. Eu não duvido. Vindo de você, eu não duvido. Então, eu estou dando alguns exemplos da onde a gente está andando e caminhando, onde a gente acredita que tem grandes oportunidades. E a minha caçulinha, né? Que eu estou me divertindo demais com esse novo projeto em academias, que a gente inicia agora em 2026. Me conta abrindo a primeira academia que a gente tem chamado de Low Cost Premium. Sim. A gente vai fazer... Sandro, eu sou um cara que adoro atender massa. Sim. E a ideia aqui é fazer algo que a gente entende que está sendo muito mal assistido, atendendo sim o público do low cost, mas com uma qualidade no nível mais elevado, disponibilidade de equipamentos, com um senso de comunidade. Então surge aí um projeto importante que chama Easy, que a gente começa agora em janeiro. Você vai ser convidado para a inauguração. Espero ter você lá. Um prazer. E essa rede, com certeza, em breve ocupará um espaço importante nesse setor. Que legal. Paulo, você é reconhecidamente um cara muito acessível. Estamos deixando, inclusive, aqui deixando suas redes sociais, seu Instagram. Legal. Agora mudou, eu sou Paulo Moraes com I. Antes era Paulo Moraes 08. Isso, agora mudou. Eu contratei uma equipe nova de marketing. Eu não sou bom nesse negócio de marketing, na verdade eu gosto de marketing, mas... Estamos deixando aqui. Isso, sou Paulo Moraes. Ela fala, Paulo, esse seu Instagram não está comercialmente, marqueteiro, vamos mudar. Então, sou o Paulo Moraes e tem funcionado bem. Então, as meninas estão fazendo esse trabalho para mim lá, liderado pela Mariana, que tem feito um trabalho incrível para a gente. Legal, eu sei que você é extremamente acessível, mas a grande massa quer saber sempre de gente que conhece o mercado como ninguém, o que é empreender nesse país. Então, para concluir nosso bate-papo, o que é o verdadeiro empreendedorismo para você? Para mim, o empreendedorismo é aquele sonhador que tem a capacidade de colocar seu sonho em prática e transformar vidas todos os dias. E apesar de todos os desafios, e todo empreendedor tem desafio, ele não desiste de forma consistente, persistente, disciplinada, fazendo com que seus sonhos se mantenham e cresçam e se tornem realidade a cada dia. Paulo, a gente se conhece há praticamente 8 ou 10 anos e cada vez que a gente se fala, a gente vê evolução. A gente não vê só a evolução como ser humano, mas também empresarial. E eu fico muito feliz, de novo, encerrando aqui, do fato de você estar comigo desde o início. Nosso Brasil que dá certo. Suas considerações finais.
Brasil que dá certo é aquele Brasil que a gente sonha de forma positiva, apesar dos políticos. Nós, empreendedores, somos o Brasil que dá certo. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Sandro. E falamos aqui com o Paulo Moraes, ele da PGMP, e também um grande empreendedor na área de saúde, bem-estar. Mais do que isso, uma grande figura, uma grande liderança no nosso país, nesse mundo empreendedor que a gente tanto adora. Nos vemos no próximo Brasil que dá certo.